Henrique Júnior casado com outra pessoa. Eu tenho que olhar e dizer, minha Canaã, minha Canaã, minha Canaã, que não é mais minha Canaã. Passou o tempo. Ia ser difícil, amados. Estou dando apenas um exemplo. O que é que Deus tem te sinalizado? E o que é que você tem vivido? Coisas que Deus disse, vai ser assim. Mas a sua realidade diz, é impossível. Se conforma com Gileade. Se conforma com essa cidadezinha assim, pacata, sabe? Jazer, é assim tão acolhedora, sabe? Cabe tanto gado. Se conforma com ela. Não. O que Deus falou desde o princípio é Canaã. Eu tenho falado muito ultimamente sobre a história do povo que sai do Egito, peregrina no deserto, rumo à terra de Canaã. Eu tenho avaliado, eu estava avaliando hoje as minhas últimas ministrações, eu tenho falado muito dessa história. Se não Canaã como destino final, mas muitas coisas que acontecem nessa história. Então, eu tenho notado que eu tenho falado muito sobre isso, porque eu tenho meditado muito sobre isso. E enquanto eu meditava sobre uma parte bem especial dessa história, o Senhor trouxe ao meu coração esse tema, e o tema de hoje é: o bom é inimigo do excelente. Isso é uma frase antiga. O bom é inimigo do excelente. Quem já ouviu essa frase aqui? Quem já disse essa frase aqui? O bom é inimigo do excelente. Quem se conforma com o bom, simples, não vai degustar o excelente. Eu não sei se você tem essa consciência, mas o bom não é a plenitude. O excelente é a plenitude. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É interessante que a palavra perfeita no hebraico aponta para plenitude. Então, Deus tem uma plenitude para mim e para você. Deixa eu te dar a oportunidade de concordar com isso. Deus tem uma plenitude para mim e para você. Agora, queridos, é possível nós ficarmos muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Uma mentalidade equivocada, uma mentalidade errada, uma visão errada sobre as coisas, nos faz realmente ficar no bom, achando que estamos no excelente. E sabe, eu vim aqui hoje com uma missão de destravar o seu destino profético. Deixa eu dizer isso de novo. Eu vim aqui hoje com uma missão. A missão de destravar o seu destino profético. Rose, o que é o meu destino profético? É aquilo que Deus proferiu acerca do seu futuro. E você ainda não está vivendo. Você está vivendo algumas coisas muito aquém e alguns conformados. Mas eu vim acender isso no seu coração hoje. Esse ditado tão antigo, lembrá-lo e ministrar sobre isso ao seu coração. O bom é inimigo do excelente. Cutuca uma pessoa ou duas, faz assim com o cotovelo e diz: ei, o bom é inimigo do excelente. Para e pensa, você se considera que está vivendo o bom ou excelente ou a plenitude? Sobre você. Se você parasse para avaliar agora, você se considera alguém que está vivendo a plenitude daquilo que Deus falou que você viveria? Pois bem, você está no lugar certo para ser alavancado e o seu destino profético, aquilo que Deus proferiu sobre você, ser destravado hoje. Eu vim aqui, queridos, para destravar o seu destino profético. Aleluia. Pai, eu quero te dar graças por esse dia, por essa noite, pela rica oportunidade que nós temos de nos assentar e ouvir a tua voz, a tua palavra. Obrigada porque tu és o Deus que fala. E a nossa missão aqui nesta noite é ouvir a tua voz. Entre tantas vozes, existe a voz do nosso Deus. E é a esta que nós queremos dar ouvidos. Obrigada porque os meus irmãos vão ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração sensível para discernir a tua voz.
A névoa que o diabo colocou na vista, na visão de cada um deles. Isso vai ser dissipado hoje por causa da unção. E eu creio mesmo que o Senhor abrirá o nosso entendimento, alargará a nossa visão, para que vejamos aquilo que ainda não estamos vendo, para que vivamos aquilo que ainda não estamos vivendo. Esta é a minha oração. No poderoso nome de Jesus te pedimos, Deus, fala conosco, porque temos prazer de ouvir a tua voz. E se esse prazer também é seu, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Escuta o que eu vou te dizer antes de nós irmos para o primeiro texto. Eu estava orando, tenho orado sobre esse culto, e eu tenho dito a Deus, Deus, fala além das minhas palavras. O Senhor é aquele que usa as palavras do pregador, mas Deus não é aquele que se detém nas palavras do pregador. Quem me entendeu? E eu estava orando ao Senhor e eu disse, Pai, fala dentro da minha voz para a voz deles, para o coração deles. Eu vou estar falando, mas enquanto eu falo, usa aquilo que está sendo dito, mas além do que o que está sendo dito, para falar, revelar, abrir os olhos, abrir o entendimento para que eles vejam aquilo que eles não estavam vendo e passem a viver aquilo que eles não estavam vivendo. Você concorda com essa oração que eu fiz? Então, o meu primeiro texto, que eu quero ler junto com você, aqui está em Êxodo 3. Eu quero ler com você 3 versos. O 6, o 7, o 8 e o 9. Êxodo 3, 7, 8, 9, vai dizer assim. Aqui é o momento que Deus vai chamar Moisés, a fim de que ele possa levantar-se, erguer-se e ir até o Egito e resgatar o povo de Deus. Escuta isso com atenção. Êxodo 3, verso 7 diz, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Você sabia, queridos, que Deus vê a sua aflição? Isso é tão confortante no momento em que você está passando por uma tribulação. Porque a primeira coisa que o diabo diz é que Deus não está nem aí para você. Mas isso é mentira. O povo estava sendo escravizado por muitos anos. Mas Deus, quando vai levantar o libertador Moisés, ele diz, eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, daqueles que os machucam, daqueles que os escravizam. Eu vi e ouvi. Repete comigo mais alto que você puder. Diga, Deus vê e Deus ouve. Diga, Deus me vê e Deus me ouve. Verso 8. Por isso desci. Eu vi e ouvi, por isso desci. Queridos, quando Deus desce sobre uma circunstância, sobre uma adversidade, sobre a vida de alguém, Ele está falando sobre uma manifestação. Ele se manifestando para reverter aquilo que o diabo disse que era o fim. Deus disse, eu vi, eu ouvi e eu vim. Você sabe que quando Deus vê, quando Deus ouve sua oração, Ele vai vir, Ele vai descer em resposta à sua súplica. Por isso, não desanime na sua vida de oração, mas todas as vezes que você orar, tenha a convicção de que Deus está vendo, de que Deus está ouvindo e que Ele vai descer. Repete comigo, vamos estrondar esse lugar. Diga, Deus vê, Deus ouve e Deus desce. Aleluia! Por isso, verso 8, desci, a fim, com o propósito de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, da terra do Egito, a uma terra boa e ampla. Não, pelo amor de Deus.
Pensa comigo, o povo escravo não tinha nada, não recebia nada pelo trabalho que executava, tudo que tinha era comida. Esse povo está sendo humilhado, maltratado, agredido, escravizado, e esse povo clama. Quando esse povo clama, Deus diz: eu vi a escravidão, eu ouvi o clamor e eu desci para livrar. Agora eu quero que você saiba, Moisés, que eu vou tirar esse povo do Egito e eu vou levá-los para uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do zerezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Você acha mesmo que Deus não te vê? Você acha mesmo que Deus não te ouve? E você acha mesmo que Ele está demorando? Não, Deus está caprichando. Diga: Deus não está demorando. Diga: Deus está caprichando. Aleluia. Caprichando. Olha para seu irmão e diz: Deus está caprichando. Agora, sabe, eu quis ler esse texto com você para que você pudesse colocar os seus olhos sobre aquilo que Deus disse. Essa foi a primeira vez que Deus faz alusão de que a terra mana leite e mel. É a primeira vez na Bíblia que nós encontramos Deus fazendo alusão à terra de Canaã como uma terra que mana leite e mel. Deus já tinha falado dessa terra, mas a expressão leite e mel é a primeira vez que nós encontramos. Essa expressão, quando Deus diz, a terra mana leite e mel. Então, desde o chamado, isso aqui é Deus falando com Moisés, antes mesmo de Moisés ir ao Egito. Resgatar o povo, na missão de resgatar o povo. Quem está entendendo? Pode tirar o texto. Então, no ato do chamamento, Deus fala para Moisés sobre a terra. Diz que a terra é boa, a terra é ampla e a terra mana leite e mel. Interessante que Deus não vai falar das dificuldades. Nós estamos aqui destravando hoje o nosso destino profético. Vamos viver aquilo que Deus proferiu para as nossas vidas. E é interessante porque quando Deus proferiu, Ele não falou das dificuldades. E aí quando você está indo para Canaã e você se encontra com a dificuldade, você pensa, eu acho que não foi Deus que falou. É incompatível o que Ele disse com o que eu estou vivendo. Sim, era incompatível. A terra de Canaã com o Egito. E depois de libertos do Egito, com o deserto. Mas o deserto era uma passagem. O deserto era uma passagem. Escuta com muito cuidado o que eu vou te dizer agora. Porque quando Deus fala, desde o primeiro momento com Moisés, que a terra era boa, ampla e que manava leite e mel, porque Deus fala sobre a promessa e não deixa claro as dificuldades da promessa. Simples. Porque Deus não quer que você se preocupe com aquilo que não é sua demanda. Ele quer que você cuide da sua demanda, da demanda dele, quem cuida é Ele. Tinha gigantes na terra? Tinha. Mas o gigante não era demanda do povo. O gigante era demanda de Deus. O problema é que quando a gente está indo para Canaã, que a gente está aqui, saímos do pior, estamos indo para o melhor, esse meio nos desafia. Porque gigantes começam a se levantar, as notícias começam a chegar. A terra é boa, mas tem gigante lá. E o povo se desespera. No meio. Mas Deus nunca quis que o povo se preocupasse com a demanda dele. Deus disse, a sua demanda é ir, Moisés, resgatar o povo e marchar com o povo.
Por que Deus não dá detalhes das dificuldades? Porque as dificuldades eram demandas de Deus. Coisa que você olha nesse processo e você diz como vai ser, e você se desestimula, porque você pensa que é você que vai ter que lidar com aquilo. Mas, queridos, todas as vezes que esse povo saiu para lutar, Deus ia adiante deles. Ou seja, os inimigos é a minha demanda. A sua é acreditar e marchar. Lá vem os egípcios, na frente está o mar. E agora? Qual era a demanda de Deus? Realizar o impossível. Qual era a demanda de Moisés? Estender o cajado. A sua parte é sempre mais fácil. Agora você se desespera porque você pensa, isso e aquilo. Queridos, aprenda a definir o que é demanda sua e o que é demanda de Deus. Não se atordoe para aquilo ou sobre aquilo que é demanda de Deus, porque a demanda de Deus, quem resolve é Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, ei, vá dormir, descanse, pare de estar preocupado, porque a demanda de Deus, quem vai resolver é Deus. Aleluia. Agora escuta isso, essa expressão, mana, leite e mel. Eu estava estudando sobre isso e eu descobri que essa expressão usada pela primeira vez nesse texto que lemos, quando Deus disse que a terra mana leite e mel, e foi Deus que disse isso, e Deus não mentiu. Essa expressão, leite e mel, uma terra que mana leite e mel, é uma metáfora usada muitas vezes no Antigo Testamento para expressar, escuta e se quiser anota, essa palavra, essa frase, uma terra que mana leite e mel, mana leite e mel. Essa expressão, essa metáfora é usada muitas vezes no Antigo Testamento para se referir, para expressar abundância, fertilidade e prosperidade. O lugar para o qual você está indo, o lugar da promessa, é abundante, é fértil e é próspero. Não tem gente aqui para receber, tem crente aqui para receber essa palavra. O lugar para o qual você está indo é abundante, é fértil e é próspero. Aleluia. Aí o tempo passa, o tempo voa, e a poupança é a dos céus. Aleluia. É a melhor que tem. Porque todo depósito feito no divino, vai vir um retorno do divino. O tempo passa, o tempo voa. E agora nós vamos para uma fase dessa história muito importante. Vê comigo, por gentileza, Números. Capítulo 32. Números 32. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Antes, porém, deixa eu te situar no contexto. O tempo passou. E agora, queridos? Olha para mim e escuta isso. E agora? O povo está do lado de cá. O povo está do lado de cá. E tudo que eles tinham que fazer para atravessar, para chegar a Canaã, era atravessar o Jordão. Então pensa, 40 anos no deserto. 40 anos entre a saída do Egito e a chegada em Canaã. 40 anos. Eles passam e quando eles estão à véspera da entrada, só tem o Jordão para atravessar e eles estariam em Canaã. Olha isso. Verso 1 do capítulo 32 de Números. Diz assim: os filhos de Ruben, os rubenitas, e os filhos de Gade, os gaditas, tinham gado. Repete comigo, gado. Em muitíssima quantidade.
e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo, preste atenção, Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, dei-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Olha para cá. O moído aqui é o seguinte. Saída do Egito, 40 anos no deserto, rumo a Canaã. Esses 40 anos passam e esses homens da tribo de Gade, como nós vimos, os gaditas, da tribo de Ruben, os rubenitas, 40 anos, indo para Canaã, 40 anos, perseverando. Agora, para pisar em Canaã, só tem o Jordão para atravessar. Eles estão aqui, na beirada do Jordão. Só tem o Jordão para atravessar e aqui está a terra que Deus prometeu. O destino profético deles. Aquilo que foi proferido a Abraão, desde Gênesis capítulo 12, verso 7. Quando Deus disse, sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, porque eu vou te levar para uma terra. Essa terra era a terra de Canaã, prometida por Deus desde Abraão, desde o chamado de Abraão, quando ele ainda se chamava Abraão. Todo esse processo acontece, Moisés tira o povo está peregrinando, agora eles estão na véspera. Repete assim comigo, véspera. Eles estão na véspera, querido. O pior já passou, o pior já foi vencido. A propósito, essas terras que foram citadas aqui, Deus deu força a eles para que eles tomassem. Porque se eles não tirassem esse povo daqui da beirada do Jordão, eles não podiam atravessar o Jordão. Quem está entendendo? Então agora todas essas terras que ele cita aí, que eles citam, foi conquistada por Israel, em peleja. Deus os fez vitoriosos, mas não era para parar aqui. Era para atravessar o Jordão, porque a promessa, o destino profético desde o princípio dizia, Canaã é a terra prometida. Quando esses homens, os da tribo de Gade, os da tribo de Ruben, e depois você vai ver isso, a meia tribo de Manassés. Esses três. Quando eles chegam aqui, quando eles conquistam aqui, era só atravessar o Jordão, lá estava Canaã. A terra boa, ampla e que manava leite e mel. O destino profético, aquilo que Deus tinha proferido desde o princípio. Quando eles chegam aqui, eles espiam a terra e diz, a terra é boa para o gado. Os teus servos têm gado. Aí eles vão até Moisés e dizem para Moisés, Moisés, nos dê essa terra. A gente não quer atravessar o Jordão. A gente não quer Canaã. A gente se conforma com essa terra. Meu Deus do céu. Verso 6. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não têm ideia que quando vocês fazem isso, vocês desanimam o restante do povo? Por
Porque vocês estão tentando tirar de Israel aquilo que Israel está prestes a conquistar. Assim, preste atenção, verso 8, assim fizeram vossos pais. Quando os enviei de Cades Barneia para essa terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda geração incrédula, toda geração que não confiou no Senhor, que deixou-se enganar pelos 10 espias, quando vieram e disseram: a terra não é tudo isso não. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar dos vossos pais, para aumentardes ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, vocês serão a ruína desse povo. Então, se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui, não queremos lá, edificaremos currais aqui, para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, fique sabendo, já que é assim, a gente vai. A gente luta para que o povo conquiste a terra depois do Jordão. Mas depois que o povo conquistar a terra, a gente volta. Porque a gente não quer Canaã, a gente não quer o excelente, a gente quer o bom. Escuta o que eu vou dizer. Muitos de nós estamos exatamente assim. É quando Deus disse: eu tenho isso para você. E você se conforma com o bom. E pasme, tem gente conformada com o ruim. Deus disse: eu tenho essa profissão para você. Aí você para e pensa: tem que passar quantos anos na faculdade? Só de pensar me dá até uma preguiça. É aquela pessoa que Deus disse: você vai ser um empresário. Mas ela se conformou em ser um funcionário. Ela não luta, ela se acomoda. É aquele homem acomodado, é aquela mulher acomodada que está sempre deixando para amanhã o que Deus disse que é preciso ser feito hoje, para que se viva a promessa completa. É aquela pessoa que Deus falou com ela: esse aqui é o seu comércio, faz isso, faz aquilo outro, placa assim, eu quero assim. E a pessoa fica: ano que vem eu faço. Porque esse mês não dá. Porque Deus sabe. E a pessoa vai se acomodando, ficando no bom, quando Deus tinha o excelente. Porque, queridos, pasme, nem todos chegarão ao destino que Deus proferiu. E a culpa não é de Deus, a culpa é da preguiça. Um monte de gente parada. Não, olha, eu encontrei, eita, que bênção! É uma bênção! Fulano me favoreceu. Você não sabe? Era impossível fulano me favorecer. Aí você chega lá e se senta. Como se aquilo fosse tudo que você tem para viver. Quando Deus já disse: essa terra
não é tua. A tua está do outro lado do Jordão. Levanta a bunda da cadeira e vai viver o que eu disse que você iria viver. Um pouquinho para dormir, um pouquinho para bocejar, um pouquinho para comer, um pouquinho para assistir. E os anos vão passando, as décadas vão passando. E você está no bom, quando tudo o que Deus tem falado aponta para o excelente. Sabe, queridos, isso aqui, antes do Jordão, foi Deus que os fez conquistar. Preste atenção. Isso aqui, essas terras, por eles citadas, foi Deus quem os fez conquistar. Eu não estou dizendo que o que você está vivendo, não foi Deus que te deu, não. Foi Deus que te deu. Mas você precisa entender que não é tudo. Isso aqui não é para aterrissar. Isso aqui é uma passagem. Daqui a pouco você vai, levanta voo, porque é Canaã que te espera. Eu não estou dizendo que não foi Deus que te deu. Eu não estou dizendo que foi o diabo que te deu. Não, mas isso aqui quem deu foi Deus. Deus nos deu força para sair e lutar. E retirar dessa terra todos os inimigos que precisavam ser retirados. Mas não era a parada final. Era só uma passagem. O Jordão estava aqui. Ele tinha que ser atravessado. E uma vez atravessado, essas pessoas estariam com os pés em Canaã. Porque o destino profético era Canaã. Deixa eu dizer de novo. O destino profético era Canaã. Não era Jazer, nem era Gileade. O destino profético era Canaã. E agora eu quero que você pare e responda para si mesmo. Quem é a sua Jazer? E quem é a sua Gileade? Terras que você acampou. Porque o favor de Deus, olha, fulano, era impossível. E ele me favoreceu, e ela me favoreceu, e assim, sabe? Deus! E Deus está dizendo, ei, o que foi que eu disse para você? Que seria assim? Porque se não está dentro de todos os parâmetros daquilo que eu disse que você ia viver, não é para você viver isso. É uma passagem. Eu estou aqui para ser boca de Deus e destravar destinos proféticos hoje. É uma passagem. Não é para você levantar tendas. Hoje Deus disse que não é o seu lugar. Agora escuta isso. Canaã era a terra prometida. Repete comigo, diga Canaã. Foi o que Deus prometeu. Deus não prometeu Jazer, nem Gileade. Era Canaã. O que tem de crente vivendo abaixo da média? Por quê? Porque quando eles pensam em atravessar o Jordão e fazer um esforcinho a mais, eles dizem assim, não, a gente tem tanto gado, deixa a gente por aqui mesmo. Sabe, a gente foi até favorecido. Deixa, nos dá essa terra. Agora escuta o que eu vou te dizer. Isso aqui vem de muito tempo atrás. Sabe por quê? Isso aqui vem de muito tempo atrás. Porque os da tribo de Ruben e os da tribo de Gade foram aqueles que quando voltaram, entre aqueles que quando voltaram disseram, nós não podemos possuir essa terra. Nesse tempo, esses homens aqui eram pequenininhos, mas estavam lá, sob a influência de um líder, qual? O pai, dizendo a terra até mana leite e mel, mas tem gigante lá, ela devora seus moradores, nós não podemos ir contra aquela terra. Esses homens que infamaram a terra morreram, mas os seus filhos ficaram. E Moisés vai dizer, pecadores, vocês aprenderam com os pais de vocês a ficar no meio do caminho.
Deixa eu dizer algo para você, queridos. Isso aqui é muito, mas muito, mas muito sério. Por quê? Porque eu estou pregando aqui para pai de família também. Para homem, cabeça, chefe do lar. Você que é homem, triplica a tua atenção agora. E escuta isso. Quando você para, sua casa para. Quando você empanca, sua mulher empanca, seus filhos empancam. Sabe, eu olho para isso aqui e eu vejo, sabe o que esses homens disseram? Tudo bem, Moisés, tudo bem, não precisa ter esse negócio todo não, parafraseando, a gente vai, mas a gente volta. Antes, porém, da gente ir, a gente vai edificar casas, edificar as cidades, para que as nossas esposas fiquem, os nossos filhos fiquem, e aí a gente vai, conquista, mas volta, porque a terra que a gente quer é essa. E escuta o que eu vou te dizer, por causa da postura desses sacerdotes do lar, dos seus lares, dos cabeças destas tribos, os filhos deles e as esposas deles nunca pisaram em Canaã. Eles foram, conquistaram e voltaram, mas os seus filhos e mulheres ficaram aqui desde sempre. A sua decisão, homem, a sua postura, a sua força ou a sua fraqueza, o seu ide ou o seu ficar, acomodar, está danificando ou ajudando toda a sua descendência. Os pais desses homens ficaram, morreram, nunca pisaram em Canaã. E acredite, eles eram pequenos, mas eles ouviram a história. O pai de vocês diz que a terra tem gigante. O pai de vocês diz que a terra é terra que devora os seus moradores. Isso foi sendo embutido na mente dessas crianças que foram se tornando adolescentes, agora eram homens que podiam tomar decisões. E eles disseram, nós não queremos Canaã. A gente prefere Gade não, a gente prefere Jazer e a gente prefere Gileade. Tanto é que quando Moisés vai lidar com eles, Moisés cita os pais deles. Agora esses homens estavam fazendo o mesmo com os seus filhos e suas mulheres. Escuta o que eu vou te dizer e guarda isso no teu coração. E escuta com muita, muita atenção. Você está deixando a sua família à margem do Jordão? Tem-se o melhor para viver, mas você é o cabeça, você empanca. Vou fazer isso hoje não. Mês que vem eu faço. Semana que vem eu faço. Ano que vem eu faço. E quando você empanca, toda a sua casa empanca com você. Ninguém consegue avançar com um cabeça paralisado. Um líder do lar, visionário, é indispensável para que essa casa, essa família, viva o destino profético. Mas um líder que empanca, que não vê adiante, que diz, tá bom assim, tá bom, para que tanto? Não tá bom. Não tá bom. Se está fora dos parâmetros do que Deus falou, não está bom. Agora eu quero te perguntar, você está deixando a sua casa, a sua família, a sua mulher, os seus filhos, à beira do Jordão? Você precisa levar a sua casa para Canaã. Deixa eu dizer isso de novo, eu acho que tem crente aqui para concordar com isso. Você precisa levar toda a sua casa para Canaã. Não aceite que sua mulher e seus filhos vivam fora do propósito de Deus. O que tem de homem, com a boca aberta, cheio de dente ou sem dente, esperando a morte chegar. Aí a mulher diz, fulano isso,
Os meninos dizem, pai, isso. O gato diz, uau, uau, vai. Não, é o cachorro, né? O cachorro vai, uau, uau, uau. E você? O gato vai, não, não. Todo mundo está dizendo, não é aqui. Tem mais. E você? Ai, quando eu penso em atravessar o Jordão, ai, me dá assim um sono. Cadê uma rede para me sentar? Aqui está tão bom. A gente já tem gado. A terra é boa para gado. Para que Canaã? Se nós temos essas duas terras, que embora não seja o que Deus prometeu, mas também não é ruim. Jazer não é ruim. Gileade não é ruim. São terras férteis. Só não é a terra que Deus disse que era. Você que é homem, fala com voz de homem e diga assim: eu não vou deixar. Pelo amor de Deus, vou te dar uma segunda chance. Lembra que você é homem e homem tem voz de homem. Então eu quero ver você estrondar esse lugar. Diga assim: eu não vou deixar. A minha família à margem do Jordão. Diga: eu vou levar toda a minha casa para Canaã. Diga: eu não vou aceitar que eu e a minha casa não viva o destino profético que Deus tem para nós. Se isso exige de você estudar mais, estude. Se isso exige de você arregaçar as mangas e trabalhar mais, trabalhe. Se isso exige de você fazer um curso, faça. Mas Deus não te chamou para viver à margem do Jordão. Canaã é o seu destino final. É aquela mulher que Deus prometeu a ela um marido. Mas ela vê um presépio de um homem. Pai do Senhor. E quando é a paz do Senhor, tá bom. Porque pelo menos a bênção é crente. E aqueles que nem crente é. Deus disse a ela que tem um casamento para ela. Canaã, boa, ampla, prosperidade, riqueza, fartura, abundância, plenitude. Mas ela chega na margem do Jordão. Ela diz, eu já não sou tão novinha, né? Olha o tempo, Deus sabe. Hoje mandou esse aqui sem dente, com catinga de sovaco, com tudo que não presta. Eu me agarro, meu amigo. Antes era eu que escolhia, agora o que vier eu junto. Eu me lembro, queridos, quando eu cheguei na igreja, e tinha gente lá, rapazes, que ficaram interessados em mim, eu não queria nenhum. Eu lembro que tinha um, escuta isso com atenção. Eu lembro que tinha um, que as irmãs diziam, Rose, esse é o seu marido. Muito cuidado com pessoas que apontam quem é seu marido. Você não está intrigada de Deus para não saber ou não ouvir a voz dele sobre algo tão sério não, amados. É alguém que tem que ouvir por você para te dizer, gente, a pessoa está te chamando de desviada. Você não escuta a voz de Deus, nem teu marido pode escolher. Aí eu lembro que as irmãs do coque veio e disse assim, Rose, esse rapaz é para você. Ô irmã, eu confesso para você, que eu olhava para ele assim, dizia, Senhor, eu tenho mesmo que enfrentar isso, meu pai, porque esse vestido é feio desse jeito, imagine isso nu. Olha, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Só case com alguém que você deseja sexualmente. Porque sexo é para ser vivido no casamento. Se agora você olha e diz assim, ai meu Deus, me ajuda Senhor, será que eu encaro? Já fique sabendo que você não vai encarar. Porque se tu está achando feio de roupa, acredite, quando tirar a indumentária, meu amigo, vai ser um negócio assim do
Aí eu olhava assim, eu não tinha essa revelação não. Eu olhava assim e dizia, Senhor. Porque ele ora, Rose, ele é homem de Deus. Ele é crente. Não olha a aparência, olha o coração. Mas o coração é a primeira coisa. A Bíblia fala sobre a beleza interior, mas a Bíblia também fala sobre a beleza exterior. A beleza interior é a mais importante, mas a beleza exterior tem o seu lugar. Como é que você vai se deitar e virar os olhos com alguém que você não admira? Quando aquilo subir em cima de você, sangue de Jesus tem poder. Não case. Se acha feio. Agora, se Deus realmente tem um plano para você com aquela pessoa, acredite. Ele vai fazer com que os seus olhos recebam 2 colírios do céu. Todo mundo acha feio, mas você vai assim, vai dizer, eu encaro. E você vai ser feliz. Agora, irmãos, eu poderia, baseado em profetadas, casar com aquela bênção, porque ele queria. Ele tinha um cheiro na pele dele que não era cheiro de perfume. Era cheiro de pele quando você lava, mas aquilo me incomodava. Não era um fedor, mas era o cheiro da pele dele, aquilo me dava uma agonia. Eu fiquei pensando, rapaz, eu nunca abracei esse homem. Nunca dei um cheiro, nunca gosto dele. E quando eu der, e quando ele estiver nu, e a caatinga se espalhar, como é que vai ser? Isso não vai dar certo. Irmãos, graças a Deus, Deus foi tão bom. Mas tão bom porque eu era uma nova convertida. E Deus foi tão bom que eu olhei assim e disse, não, Senhor. Não, eu vou esperar mais um pouquinho. Deixa Deus confirmar. E aí, irmãos? Olha, eu vou dizer. Meu marido é mais cheiroso do que eu. Escova os dentes mais do que eu. Passa hidratante no corpício mais do que eu. É um homem perfumado, meu amigo. É um homem assim que é a plenitude, entendeu? Aquilo ali para mim, aquele irmãozinho ali para mim, era aquele que era a margem do Jordão. Mas louvado seja Deus, que eu não me conformei com aquele lugar de butavaca. Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. A vaca, porque ele foi para o monte e disse que a vaca falou com ele, que eu ia casar com ele. Graças a Deus que eu não me conformei com aquele lugar de acalentar ou de estar com vacas. Mas eu cruzei o Jordão e eu cheguei em Canaã. Agora pense comigo, Júnior, casado com outra pessoa. Eu tenho que olhar e dizer, minha Canaã, minha Canaã, minha Canaã, que não é mais minha Canaã. Passou o tempo. Ia ser difícil, amados. Estou dando apenas um exemplo. O que é que Deus tem te sinalizado? E o que é que você tem vivido? Coisas que Deus disse, vai ser assim. Mas a sua realidade diz, é impossível. Se conforma com Gileade. Se conforma com essa cidadezinha assim, pacata, sabe? Jazer. É assim, tão acolhedora, sabe? Cabe tanto gado. Se conforma com ela. Não. O que Deus falou desde o princípio é Canaã. O bom é inimigo do excelente. E eu quero finalizar só citando para você rapidamente algumas coisas. Escute com atenção. Jazer e Gileade eram terras férteis, sim, com bons pastos, sim, mas nunca foram parte da promessa original. Foram ou fizeram parte de uma escolha humana, baseada em comodidade material e não em obediência espiritual. Canaã representava o cumprimento da jornada da fé. A plenitude, a excelência. Canaã simboliza a conquista espiritual. Viver pela fé. Confiar nas promessas de Deus acima de qualquer circunstância. Canaã, estar em Canaã é viver a plenitude, é desfrutar
do excelente. Enquanto isso, Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés pararam antes da promessa. Tomaram uma decisão precipitada, baseada em sua realidade momentânea. Nunca tome uma decisão que vai alterar o seu destino, baseada em uma realidade momentânea. Esses homens escolheram a facilidade do agora. É mais fácil, né, ficar onde você está. Exige menos esforço, né? Exige menos fé, né? Mas não é o que Deus tem para você. Eles escolheram a facilidade do agora, em vez da excelência do futuro em Deus. Biblicamente falando, queridos, Canaã era muito melhor do que Jazer e Gileade. Jazer e Gileade eram confortáveis, mas eram fora da promessa. Canaã era desafiadora. Tinha desafios? Tinha. Mas era o lugar da bênção, da promessa e do legado eterno. Hoje, muitos vivem como os filhos de Rúben e Gade. Eles pararam na bênção parcial. Escolheram o bom em vez do excelente. Preferem o agora em vez do eterno. Mas Deus está te chamando para Canaã. Deus está te chamando para Canaã. Não pare no meio do caminho. Não aceite menos do que aquilo que Deus disse que tem para você. E por fim, eu só quero que você possa ler em casa 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 25 e 26. Porque ali a Bíblia vai dizer, vai falar um pouco sobre essas tribos. A tribo de Rúben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Esses homens ficaram ali, mas escute isso com atenção. Eles escolheram aquela terra que era boa, mas não era o excelente, era uma terra fora da promessa. E sabe, queridos, quando vieram os povos para levar esse povo cativo, a tribo de Rúben, a meia tribo de Manassés e a tribo de Gade foram os primeiros a serem levados prisioneiros. O fato deles estarem fora da promessa de Deus também os fazia estar fora da proteção de Deus. Fique de pé.